Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Acredcast. De novo nesse formato itinerante, estamos aqui direto da Reatec, a maior feira internacional de inclusão, acessibilidade e reabilitação. E agora com mais um convidado especial aqui para falar da área técnica da reabilitação, que é o Cássio Siqueira, e aqui também com a Ana Cláudia, fisioterapeuta que trabalha junto comigo. Ana. Prazer, sou fisioterapeuta, supervisora técnica da Acreditando e estamos aí para bater esse papo. E estamos aqui, representando o Acredcast. Cássio, bem-vindo, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço o convite. Aceitar esse convite. Você veio para dar uma palestra, a gente roubou você para participar do Acredcast, assim? Aproveitamos, juntando o útil ao agradável. Exatamente. Sempre é um prazer conversar sobre fisioterapia, sobre esporte, sobre o movimento. E aproveitando, você não quer se apresentar e contar um pouco para o pessoal sobre o teu trabalho, sobre essa tua jornada profissional? Bom, eu sou o Cássio Siqueira, sou fisioterapeuta, formado no milênio passado. A gente nem precisa entrar em pormenores, né? E aí, a gente estava conversando aqui, eu me formei em 99, em 2000 eu fiz 2 especializações simultâneas. Fiz fisioterapia no esporte e fisioterapia em neuro. Essa é uma parte que eu acho legal da minha formação, assim, porque eu entrei na faculdade para trabalhar com esporte e sabendo que eu não queria neuro. Todas as disciplinas de neuro ao longo da graduação eu levei meio nas coxas, assim, falei, cara, não quero isso. Primeira vez que eu vi um PC numa aula prática, eu falei, não quero atender criança assim de jeito nenhum. E eu queria esporte. Aí chegou no último ano, estágio, meu primeiro estágio era neuro. E eu falei, cara, agora eu tenho que aprender, porque eu levei nas coxas o tempo inteiro e não aprendi isso. E aí no medo eu comecei a estudar, eu comecei do começo, assim, comprei um Machado, livro de neuroanatomia, e falei, vou ler da página 1. E a hora que eu li o Machado, me fez sentido, porque até então pra mim era decoreba, núcleo geniculado lateral. Eu falei, pra que eu tenho que decorar um nome desse? E a hora que o negócio foi fazendo sentido, eu falei, cara, isso é legal. E aí comecei a estudar, foi meu primeiro estágio na graduação e eu gostei muito. E lá na USP a gente tinha uma professora chamada Odete Durigon, que era professora de neuro, mas atendia musculoesquelética, e ela falava muito, pra mim ela era a Pelé da fisioterapia, eu nunca vi ninguém melhor que ela, assim. E ela falava, vocês que gostam de ortopedia, de esporte, tem que entender que tem um sistema de controle, não é só o músculo. E eu ouvia aquilo e falava, tá, lógico, mas não entendi o real. Aluno, né? Ainda mais o nosso meio de vida quando a gente é aluno. E o pessoal que quer horta, sempre assim. São mundos diferentes, né? E aí, olhando para isso, lá no HC tinha o Félix Andrusaitis também, que também faleceu recentemente, que era um cara que também já tinha feito neuro, mas trabalhava com esporte, foi presidente da SONAF. Então eu tinha esses espelhos, assim, chegou no 4º ano, na época eu falei, putz, acho que eu vou ter que aprender neuro. E aí fui me especializar em neuro também, mas já fui para neuro sabendo que eu queria aprender controle motor para trazer para o esporte. E aí durante o começo da minha carreira ali, começo dos anos 2000, eu dizia que eu estava, quer dizer, depois eu comecei a dizer que, olhando para trás, que eu estava no Oceano Azul, porque era nesse ambiente do esporte alguém que entendia de neuro. Então um trabalho baseado em controle motor, enquanto o pessoal do esporte gosta de biomecânica, de braço de alavanca, de força, de treinamento, ninguém estava olhando para o controle. Então a gente começou um trabalho baseado em controle motor no esporte, isso deu muito certo. Aí por questões do acaso, eu comecei muito cedo a dar aula. Então me formei em 99, 2000 eu fiz essas especializações, 2001 passei no concurso da USP e desde então sou supervisor de estágios lá. Dei vários estágios já, mas o estágio de fisioterapia do esporte que é minha área real. E aí nessa linha de trabalhar baseado nessa intersecção entre neuro e a biomecânica, o esporte,
Com essa linha de trabalho, a gente, em 2010, fundou a Care Club, que é uma clínica de medicina esportiva multidisciplinar, tem médico, nutricionista, educador físico, o propósito era trazer a estrutura de atleta profissional para o atleta amador. E isso também deu muito certo. A Care Club foi crescendo, hoje a gente tem só em São Paulo, não sei se são 11 unidades. Eu já não sou mais sócio e atualmente já não estou atuando mais lá. Desde o ano passado eu parei de atender para ficar com a minha filha. Um motivo mais do que profissão justo. pai exclusivo, né? Então eu sobrevivo do meu trabalho na USP, ainda preciso ganhar dinheiro, mas Se pudesse largar tudo, que a USP não escute, mas ficar só com a filha, largava fácil, né? fácil. Profissão pai da Luísa. Exatamente. E para quem gosta de movimento, de aprendizagem, desenvolvimento, cara, ter um bebê em casa É demais, não é? Nossa, Porque é de uma você vai riqueza. vendo tudo que você estudou acontecer ali ao Demais. vivo, do seu lado, e do dia para noite você pisca, de repente uma próxima etapa aconteceu, você falou, calma, como que aconteceu? Não estava aqui, né? Aconteceu isso ontem, né? Você olha- É muito mágico. Você olha, segurou a cabeça, tá acompanhando o meu... não, rolou, tá dando, correndo. demais. Mas ainda não salta. Aí você já... A Luísa, ela gosta de falar pula, e ela tá a ponto de pular, ela fica... E você só fica aqui, ó, analisando, só esperando, né? E o mais legal é que quando a gente estuda desenvolvimento motor, é meio baseado em marcos, né? Então, sei lá quantos meses senta, depois engatinha. E o processo entre o sentar e engatinhar passa meio batido. E quando você tem uma criança no seu dia a dia, você vê cada aquisição que leva ao engatinhar. Isso é muito legal. Cada trabalho ali que vai trazendo esse controle para que ela possa fazer isso. Eu adorei o que você falou, porque na minha casa nós somos essa configuração, né? O fisioterapeuta da neuro casado com o fisioterapeuta do esporte. E eu sempre brinquei, eu falei, olha, esse guarda-chuva começa lá na neuro. Desculpa, você pode falar o que você quiser, eu brinco com meu marido, né? Mas ele também, né, é um apaixonado por isso tudo do controle, motor e tudo mais. Porque é isso, assim, não tem como a gente falar de movimento, qualquer que ele seja, se a gente não ir lá para trás e estudar realmente de onde esse movimento vem, de onde ele começa. Então, Sim. como que você vai reabilitar o movimento sem entender como ele é produzido, como ele acontece? O propósito dele, né? Exatamente. Então, eu fico muito feliz com isso, né? A gente adora ouvir isso, na Não, verdade. e- Que a Daniela adora ouvir isso. E eu gostei de outra coisa que ele falou, que sobre o Oceano Azul e ter ido estudar neuro e ser uma pessoa que entendia de neuro, focado no esporte, mas era uma pessoa que entendia de neuro e que isso era um diferencial enorme. E aí, que é hoje um pouco do inverso do que a gente vê na nossa realidade, que é trabalhar com neuro e precisar de profissionais da ortopedia que olhem para a pessoa com uma alteração neurológica e perceber que vão acontecer alterações ortopédicas ali e que ele precisa saber lidar com aquela pessoa que tem uma alteração neurológica. De base, né? E assim, é muito difícil encontrar esse profissional também. Sim. A gente tem muita sorte. Na verdade, a gente fez o processo inverso lá no Acreditando, porque a gente tinha muitos dos nossos clientes tinham uma demanda musculoesquelética pela própria sobrecarga natural de repente se locomover com o membro superior e o desgaste que é, né, para ombro, enfim, e outras questões que são comuns que podem acontecer ao longo do processo da reabilitação neurológica ou para uma pessoa que tem algum nível de deficiência. E quando eles iam para algum espaço fazer a reabilitação daquela questão específica musculoesquelética, se o profissional não entendesse da lesão de base, a gente não conseguia sair do lugar, a gente ficava patinando nisso. Então, daí surgiu também o nosso interesse em ter um serviço interno, só de reabilitação ortopédica, mas com profissionais que estão da neuro também, para conseguir ter sucesso nisso, porque a gente tinha essa dificuldade. Então, a importância dessa intersecção dos dois conhecimentos para a gente ter sucesso nessa reabilitação, né? O nosso foi um pouco o oposto do que aconteceu com você. E acho muito legal porque a gente na Fisio tem uma formação generalista, a gente aprende tudo, passa em estágio em todas as áreas, mas na hora de atuar, cada um vai para a sua especialidade.
E é difícil ter um profissional que tenha um olhar integrado mesmo. Se esse paciente neurológico tem uma incontinência urinária, parece que, putz, aqui já não é mais minha área, eu tenho que chamar alguém que entenda de urogineco para trabalhar com esse paciente. Mas a pessoa é uma só, né? Então, acho uma coisa legal que vocês fazem também o treino na esteira do paciente. Então, além do neurológico, além do biomecânico, o princípio de treinamento. Tem que enxergar esse paciente como um todo, né? Como um todo, porque a gente está pensando na reabilitação funcional, mas a gente está pensando em prevenção de complicações secundárias, promoção de saúde, a gente tem que olhar para esse indivíduo como um todo. E talvez, assim, não é minha especialidade, eu não me sinto confortável com isso, não muda o fato que somos todos agentes educacionais de saúde, sim. Estamos aqui para promover educação em saúde. Então a gente precisa saber orientar, pelo menos, direcionar. Né? Então, no mínimo, assim, eu acho que de conhecimento a gente tem que buscar para olhar para esse indivíduo como um todo. Né? Pode falar. Acho que é isso. O exemplo que eu dei, se tiver incontinência, o meu conhecimento sobre o urogineco é bem restrito, mas eu vou ter que enxergar isso dentro de um contexto desse indivíduo, quem que é esse indivíduo, qual a patologia que ele tem, e é possível fazer uma orientação e um trabalho de melhor controle de movimento, e se precisar de ajuda de um especialista, você vai procurar um especialista. Mas a compreensão desse indivíduo tem que ser como um todo desde do começo, né? E além disso, outra coisa, né, que é o esporte também, que essas pessoas também estão aí. E hoje, por exemplo, aconteceu, muito curioso, estava na sala com a Thalita, uma outra profissional nossa, e aí a gente estava discutindo porque tem uma cliente que ela sofreu um AVC, mas ela já está muito bem na reabilitação, e o objetivo dela agora é correr. E aí ela estava pegando o colete para testar a corrida, para ver como ia ser, que a gente ia fazer com o colete e suspensão a princípio para manter a segurança, para ver quando ela ia sair, porque ela quer voltar a correr. Então a gente também chega nesse momento e a gente tem que olhar para isso também. Sim, e uma pessoa que teve uma doença neurológica se inserir no esporte é um ganho de saúde, é um ganho de qualidade de vida, de prevenção de outro AVC, inserção social, né? Inserção social, vínculo de amizades, é algo que eu acho que é fundamental. E na fisioterapia do esporte eu acabo pegando atletas paralímpicos também. E aí vem um jogador de bote paralímpica que é PC, tem que ter esse olhar também da neuro, né, para entender, ele tá com uma tendinopatia no ombro, mas quem é essa pessoa que tem tendinopatia no ombro? O cara... Quais são os desequilíbrios musculares que estão ali, o que levou a causa dessa lesão, né? Como que ele se sustenta na cadeira de rodas, como que ele alcança a bola e lança essa bola, tudo isso quem está fazendo é uma pessoa que tem uma hemiparesia, alguma coisa assim, então tem que saber enxergar isso e ter um olhar para a doença de base, né? Agora, uma dúvida que eu fiquei, você contou pra gente que você foi entender a importância dessa intersecção lá no final da tua graduação, quando você realmente, o famoso água bateu na bunda, né? Você precisou desse conhecimento e você foi buscar isso, você foi atrás disso. Como é o teu desafio agora, como quem ensina com os teus alunos? Você consegue, na tua prática, mostrar para os alunos a importância dessa intersecção? Eu acho que lá na USP a gente já consegue um pouco que desde o primeiro ano que a gente dá a cinesiologia, já trazer esse olhar. Então, na cinesiologia a gente não está ensinando só que ligamento que tensiona quando o ombro roda externamente, tá? A gente ensina isso dentro do contexto de uma tarefa, de uma execução de um movimento funcional. Então a gente está trazendo o tempo inteiro o sistema nervoso. E assim, entender os detalhes do sistema nervoso, eu acho que é realmente para o especialista. Mas a pessoa tem que ter uma leitura de como o sistema nervoso funciona, quais são as premissas dele, quais são os princípios que o sistema nervoso trabalha. E acho que isso é relativamente fácil, assim, do aluno pegar, mesmo o aluno que não tem um interesse especial pela neuro. Eu acho que isso a gente conquistou, assim.
ao longo desse tempo. profissionais mais completos, né? É. Que eu acho que é o grande objetivo, né? A gente parar de estar ali só no nosso quadrado e ter um olhar mais amplo, ter um olhar mais completo para aquele indivíduo. Sim. Mas deve ser um super desafio, né? Conseguir passar isso adiante. E mesmo dentro de um cenário multiprofissional, lá no meu estágio de fisioterapia do esporte, eu recebo como estagiários também um médico do esporte, um residente. E então os residentes em medicina esportiva passam um estágio com a gente para aprender a reabilitação, para aprender a fisioterapia, mas tem uma troca muito grande. E tem um psicólogo do esporte. Então é o psicólogo atuando dentro do cenário da reabilitação. E quando a gente fala de esporte, o preconceito que as pessoas têm é assim, o atleta, trabalhar com atleta é um cenário desafiador, porque o atleta quer sempre voltar muito rápido. E isso, como eu disse, é um preconceito, é o que a gente olha antes de conhecer o cenário de fato. No meio da fisioterapia do esporte, às vezes você tem um atleta que não quer sair do departamento médico. Porque às vezes estar no departamento médico é um álibi contra um fracasso, por exemplo. Ele não está no banco de reservas, ele está machucado. Se proteger de uma frustração. Uma frustração. Então, a gente enxerga a pessoa, tenta enxergar a pessoa como um todo mesmo. Hoje se fala muito do biopsicossocial e eu brinco porque hoje isso está muito em voga, mas isso é velho da minha época. Quando eu estava na faculdade já era velho isso daí. E é fácil disso virar chavão. Aqui eu falei várias vezes olhar o paciente como um todo, mas é fácil virar chavão. Você fala, eu olho o paciente como um todo. Na prática você está vendo só o joelho dele. Mas quando a gente está num ambiente que a gente está tentando enxergar a funcionalidade eu preciso entender quem é esse indivíduo de forma ampla, qual a tarefa que ele está executando, em qual ambiente. Então eu preciso ter esse cenário realmente amplo. E quem é esse indivíduo, eu vou ter que olhar histórico de saúde dele, se é um doente neurológico, se é um atleta, há quanto tempo que ele é atleta. Vou ter que olhar a parte comportamental, então o psicólogo junto ajuda muito. E isso, por exemplo, é muito, muito legal. Assim, às vezes o psicólogo fala, com esse atleta aqui, não adianta você passar 15 exercícios de lição de casa. Fala pra ele qual que é o princípio, o que você está querendo com isso e dá liberdade para ele criar um pouco em cima disso, que aí ele vai seguir. Aí o outro paciente fala, cara, esse aqui, se você não passar uma planilha para ele com quantos segundos de descanso ele vai ter entre uma série e outra, ele não vai fazer. Então a gente começa a ter esse olhar de enxergar a pessoa realmente de forma ampla. O funcionamento interno dela, né? Para que ela consiga estar engajada naquilo que você precisa. Exato. Né? Para que você tenha o sucesso do seu trabalho e ela tenha o sucesso da reabilitação dela. Exato. É legal você falar isso porque, assim, como você disse, são coisas que não são novas, mas que estão muito faladas agora. Mas esse contexto do multidisciplinar dentro da ortopedia, ele é relativamente mais recente ou não tão usado quanto a gente na neuro, que a gente, assim, ou você trabalha no multidisciplinar ou você realmente não vai sair do lugar, né? Se a gente não estiver ali atuando junto ao fisiatra, ao terapeuta ocupacional, ao fono, ao nutri, ao psicólogo, a gente não consegue sair do lugar. Sim. E isso está cada vez também mais forte dentro do cenário do contexto da ortopedia, né? O papel, a gente ouve cada vez mais, mesmo quando a gente vai ouvir documentários de atletas, tudo o importante papel do psicólogo do esporte, que era algo que a gente não conhecia tanto lá atrás, né? Esse multi. E o psicólogo do esporte, ele surgiu muito visando o desempenho. Então, como é que eu posso colocar o estado mental desse atleta para desempenhar? Mas o psicólogo do esporte dentro da lesão, dentro do ambiente de reabilitação é muito importante, porque o atleta se identifica como atleta, é a identidade dele. Então, não sou o Cássio, eu sou o Cássio jogador de futebol. E a partir do momento que eu me lesiono e perco o futebol, eu tenho uma certa crise de identidade. Quem sou eu sem o futebol? Então gera um processo de luto, o atleta machucado, ele passa por aquelas fases clássicas do luto, de negação, raiva, negociação, depressão, e até chegar numa aceitação, e isso é meio conturbado, não é bonitinho assim também. Então entender esse cenário todo, às vezes tem um psicólogo junto para auxiliar,
entender quando o atleta tem um ganho secundário, isso, não estou falando do atleta, mas qualquer paciente. Na reumato, por exemplo, tem muito de paciente que tem um ganho secundário, na fibromialgia, aquela pessoa que sempre dona de casa, mãe de 3 filhos, cuidou de todo mundo a vida inteira, os filhos saíram de casa, agora ela quer que alguém cuide dela, então ela... Teve um comportamento sedentário a vida inteira, né? Não tem ali uma conexão com o seu próprio corpo, com o movimento, e de repente você tem que trazer essa pessoa pro foco do movimento, né? Sim. Acho que de maneira geral mesmo, a gente tem olhado para as pessoas no seu contexto mais amplo, e não só para o joelho, ou só para um tônus, uma perda de força. Bom, né? A gente percebeu que isso não funciona, na verdade, né? A gente fica muito limitado, né? Independente da área de atuação. E a gente precisa mesmo olhar para isso, porque realmente você não vai chegar a lugar algum se você não olhar. Sim. Porque não adianta você passar a planilha para o cara que precisa de mais liberdade, ou dar mais liberdade para o cara que precisa da planilha, e não olhar, de repente, que é uma dona de casa e você está tratando como se fosse um atleta, e a pessoa tem, cada um, a sua inserção de fato e como ela vai se comportar diante daquilo. E que bom que pessoas como você estão passando isso adiante na formação de novos profissionais, para que cada vez mais isso seja óbvio e a gente não precise falar disso como se fosse uma coisa nova, né? Que é algo que a gente devia estar considerando há muito tempo, já devia estar intuitivo e embutido aí na nossa prática profissional. E pensando nisso, Cássio, que recado que você pode deixar para os profissionais recém-formados ou para os alunos, né, que estão aí começando essa jornada profissional? Caramba, agora... porque eu acho que isso que a gente está falando é um efeito adverso da especialização. Então, quanto mais as áreas se aprofundam, se aperfeiçoam e a pessoa vai se especializando, mais ela passa a ter dificuldade de enxergar o cenário amplo. E eu acho que isso é algo para todo profissional ter em mente. Não esqueça que você está lidando com um ser humano, não é com um pulmão, não é com um tendão. Então sempre dá um passo atrás, tira o zoom daquela sua área, tenta entender quem é essa pessoa, quem vai trabalhar com fisioterapia, com a área da saúde, precisa gostar de gente. Então, né, é bom lembrar. É bom lembrar. Pré-requisito. Então, tem que gostar de ter uma conversa como essa, tem que conversar com o seu paciente, tem que entender, colocar o objeto de trabalho ali é o paciente, não é, você não pode querer colocar as suas pretensões, os seus objetivos sobre o paciente. O que esse paciente está querendo ao te procurar? E então é entender nisso o que você pode auxiliá-lo. É muito fácil isso virar chavão, mas é fato. O sujeito da reabilitação é o paciente. Então você tem que ouvir, você tem que entender o contexto deles e bolar um plano terapêutico para auxiliar esse paciente a chegar onde ele quer. Quem conquista a reabilitação é o paciente, a gente é um facilitador. Né? A gente costuma dizer que quando a gente acha que nós somos os protagonistas da história, é aí que dá errado. É aí que dá errado, né? Os nossos pacientes, nossos clientes que são os protagonistas dessa história. Então, se eles não tiverem ali ativos no processo e realmente no papel do protagonismo, a gente não vai conseguir alcançar o que esse indivíduo almeja, né? O protagonismo não é nosso. O nosso sucesso está sempre alinhado com o sucesso do outro, né? Eu acho que é uma bela mensagem. E é isso, né? E permeia qualquer área. Então, você falando aqui, a gente fica pensando na nossa prática do dia a dia. Isso não tem a ver com uma área específica de atuação, né? Acho que é isso, né? Isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo esse bate-papo, que a gente podia ficar um tempão aqui. Sim. E aproveitando, a gente também convida o pessoal para vir para a Reatec, porque várias dessas discussões, debate, o Cássio estava aqui dando uma palestra falando sobre corrida e tantos outros assuntos que estão sendo discutidos aqui. Então, se você não conhece, vem para a Reatec. Você que é aluno de graduação, que é formado, tem tempo de formado, não tem, vem conhecer tudo que está acontecendo aqui. A gente falou de esporte, tem vários espaços aqui para mostrar para o pessoal as modalidades, diferentes modalidades esportivas que são possíveis para as pessoas com deficiência, que são inúmeras. Então é isso, vem conhecer o Acreditando, um pouco mais do nosso trabalho. Muito obrigado mais uma vez, Eu que agradeço. Obrigada.